Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? E a palavra de Deus, ela dá sempre uma direção para a nossa vida, né? Deus, ele sempre fala tremendamente para nós o que ele quer que nós façamos para estar na presença dele. Ele nos dá uma direção, né? Para que nós possamos entender o que ele está falando e para estar no caminho do Senhor, amém? Glória a Deus. Então aqui a gente está vendo uma passagem que em Samuel 2, no capítulo 6, sobre Davi traz para Jerusalém a Arca da Aliança. Então, Davi ele tomou uma comitiva, né? Todos os escolhidos de Israel, para eles levarem a Arca da Aliança para a cidade, né? Só que aí ele partiu, né? De lá, eles estavam, naquele lugar que estavam, para levá-lo. Só que como a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, né? E aí Abinadab e os seus filhos, Uzá, né? E Aiô, né? Eles arrumaram, né, um meio de transporte, né, um carro de bois para levar a Arca da Aliança. Mas um detalhe, né, levar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é considerada a presença de Deus, né? O próprio Deus ali. Só que antes de eles levarem a arca, transportar a Arca da Aliança, Deus ele tinha colocado um monte de regras e como manusear a arca. Não poderia ser qualquer pessoa, né? Poderia tocar na arca. E tudo teria que estar de acordo com a palavra de Deus. E quem levavam sempre a arca, a gente pode ver na história, sempre eram os sacerdotes, levavam a arca aqui no ombro, né? Isso eram as regras que tinham que, tudo certinho de acordo com a palavra de Deus. Então isso já é um detalhe muito importante. Só que aí o carro de boi, Abinadab, os filhos, né? Eles ignoraram, né, os conselhos, né, as orientações divinas, né? Tudo que Deus tinha falado. E Davi também, como estava na casa dele, né? Davi, né? Passou, né? Deixou. Então aí, quando eles estavam levando a Arca da Aliança, os carros de bois, os bois, né? Eles tropeçaram, né? E aí ele ele percebeu que a arca, acho que ele ia cair, assim, né? Aí ele estendeu a mão, assim, para segurar. Na hora que ele estendeu a mão, o Senhor não gostou da atitude dele e o feriu, né? E matou ele ali mesmo, ele morreu ali mesmo. E aí Davi ficou muito entristecido, né? E cara, ficou com medo também, né? E aí ele resolveu deixar a arca, na casa de Obededom, né? E aí ela ficou 3 meses na casa da Obededom, porque Davi ficou com um pouco de medo, ficou triste com o ocorrido, o que aconteceu, né? E aí o que acontece? Aí ele ficou 3 meses lá, só que aí Deus abençoou Obededom tremendamente. Foi muito próximo. E aí Davi soube que Obededom, né, foi abençoado, resolveu buscar a arca, mas aí tudo conforme as orientações divinas, para transportar a arca, né? Aí foram alegres, cantando, louvando, aí fez sacrifício, tudo para chegar em Jerusalém, onde ela ficou, e também ficou na tenda de Davi. Bom, aí o que acontece, a gente, observando aqui, nós entendemos o seguinte: por que Davi ele ficou entristecido? Porque ele não sabia se aqui a gente caminha no texto, ou é porque Uzá ele tocou no que era sagrado, o Senhor, né, que não era para tocar na arca, ou porque eles desobedeceram a Deus, fizeram da vontade deles, não fizeram da vontade de Deus, fizeram levar a arca, o transporte de acordo com a vontade deles, não fizeram aquilo que Deus tinha orientado eles, o que eles teriam que fazer com a Arca da Aliança, né, que era a presença de Deus. Deus tinha dado uma orientação, eles ignoraram, fizeram por vontade deles, né? Quer dizer, então pode ser que o que ele morreu não foi por fato dele ter tocado na arca, foi por causa da desobediência mesmo, né? Que eles não transportaram como deveria transportar a arca, né? Como estava de acordo com as orientações divinas. A gente vê lá na história que toda vez que transportava as arcas eram os sacerdotes,
né? E sagrado, né? O próprio Senhor. E aqui no ombro dos sacerdotes, né? E depois que Davi ficou com medo, que aconteceu, ficou triste com o ocorrido, né? Ele temeu, ele ficou com medo, né? Então ele pegou e deixou na casa de Obededom, né? A arca ficou 3 meses na casa de Obededom, né? Obededom, né? Obededom. E Obededom, ele recebeu o Senhor com alegria na casa dele, né? Ele valorizou a presença de Deus na casa dele, ele cuidou com zelo, né? Com amor. Então Deus abençoou tremendamente Obededom, né? Obededom, né? Obededom, né? Que fala. Ele abençoou a vida dele, porque ele valorizou a presença de Deus, ele recebeu o Senhor na casa dele, né? E ele ficou alegre de receber o Senhor, então ele cuidou de todas as coisas do Senhor com zelo, com amor, com dedicação, né? E Davi depois ele soube, né? Tinha abençoado muito, ele foi lá e buscou a arca, né? O que nós aprendemos nessa passagem de Bíblia, né? Que o Senhor está falando tremendamente. Será que vocês estão valorizando a presença de Deus na sua vida? Vocês estão sendo gratos a Deus? Vocês estão fazendo as coisas de Deus, dando o seu melhor para Deus, né? Aí você fala, não, mas eu oro, eu vou na igreja. Mas você está fazendo alguma coisa para o teu irmão? E fazer as coisas de Deus, fazer o melhor para Deus é ajudar os outros, né? Ser compaixão dos outros, amar, perdoar, né? Isso também é fazer a vontade de Deus, né? É valorizar a presença de Deus, né? Deus age de várias formas na nossa vida e valorizar também, principalmente, a presença dele tá aqui, ó, falando tremendamente com a gente, né? Ele está falando que nós temos que valorizar as coisas dele, as coisas de Deus, a presença dele, porque se ele enviou o seu filho, o Senhor, Deus enviou o seu filho para que nós fossemos salvos, né? Amém? E também Deus envia os seus servos para levar a palavra dele. Na verdade é o próprio Deus que está falando conosco, né? Será que nós temos valorizado a presença de nossa vida? Nós estamos sendo gratos a Deus? Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Porque Deus sempre está pedindo para nós largar as coisas erradas, os caminhos errados, os vícios, as más condutas, tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Valorizar. Eles não valorizaram, eles fizeram as coisas de Deus de qualquer jeito. Você vê que Deus ele tinha dado uma orientação divina. Como transportar a arca, uma coisa sagrada, o próprio Deus, a presença de Deus. Ele estava ali, o Senhor, mas não, eles fizeram o quê? Eles ignoraram. Eles transportaram a arca num carro de boi que não era para transportar, né? E houve uma punição por Deus. Isso irou a Deus, né? Porque eles já fizeram uma coisa errada. Eles não transportaram o arca como devia ter, as regras que o Senhor tinha colocado para, né? Ele deu orientação como transportar, manusear a arca dele, o Senhor, a presença de Deus. Então nós temos que a presença de Deus. Nós temos também que valorizar, mas também tem que estar dentro da palavra de Deus, porque não adianta nós falar de Deus e nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus, então nós não estamos valorizando a presença de Deus. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos valorizando a presença de Deus e tratar as coisas de Deus com zelo, com amor. Tudo que você faz para Deus, fazer para Deus, faz para o próximo, é com amor, né? É com dedicação, é com zelo, né? Você está fazendo para o Senhor. Tudo que você faz com o irmão, você está fazendo para Deus, né? A gente tem essa mania de fazer um bem para uma pessoa e a gente vai cobrar. Não pode. A sua recompensa não está na terra, é no céu, né? A gente precisa fazer sempre o melhor para Deus. Então Deus quer que nós façamos o melhor para Ele em tudo, né? Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. E Ele está presente aqui conosco. Nós temos que dar valor à presença do Senhor na nossa vida, né? Nós temos que valorizar, né, a presença de Deus. Ele fala tremendo. Ó, gente, Deus fala tremendamente com a gente. Eu tô de madrugada, sempre quando eu acordo 4h30 da manhã, eu vou postar a palavra de Deus, sempre vou mandar para todo mundo bom dia. Eu vejo os irmãos e irmãs aí, os pastores, os irmãos nos grupos que eu tenho, acho que uns 10, 15 grupos que eu compartilho a palavra de Deus também, não é só o Facebook, o Messenger. Como eu vejo a palavra, às vezes eu coloco a palavra assim, que Deus, eu tiro a palavra, como Deus confirma a palavra através de outro irmão lá. Eu falo, meu Deus, eu sou tremendamente, eu falo assim, meu Deus, toda vez de madrugada, o Senhor está falando tremendamente pra gente, está confirmando aquilo que Ele falou pra mim, está falando uma outra passagem de Bíblia, mas eu falo, meu Deus, eu entendo, eu falo, gente, Deus está falando comigo, né? Então, assim, Ele mostra que está ali presente nessa vida. Nós temos que valorizar a presença de Deus, gente.
Nós temos que valorizar não as coisas do mundo, a presença do Senhor. Nós estamos com a presença de Deus na nossa vida, nada da nossa vida irá faltar. E como Obed-edom nos ensina isso, né? O amor que ele tinha pelo Senhor, as coisas de Deus. Nossa, a alegria dele, a arca do Senhor na casa dele, a presença de Deus, né? Nós temos que estar alegres, nós estamos recebendo a palavra de Deus aqui, ele está presente. Como nós vamos ficar tristes se Deus está presente na nossa vida, nos ajudando, sustentando, nos fortalecendo? Ele é a nossa força, ele é a nossa força. Nós temos que estar alegres no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Não importa as circunstâncias, os problemas, tempestade, não importa. Importa que Deus está com você. É isso que é o mais importante. As coisas são passageiras, aquilo que passa nessa vida, né? Mas a presença não, ela permanece. E na glória, né? Se Deus quiser, nós vamos morar um dia na morada eterna do Senhor, amém? Então, como nós temos que valorizar, ele estava falando, a presença dele na nossa vida. É momento de nós valorizar mais as coisas de Deus, buscar as coisas do reino de Deus, né? Não ficar buscando coisas terrenas, né? Ele mesmo fala que buscar o reino de Deus e todas as coisas serão nos acrescentar na nossa vida. Então, nós temos que buscar o que é do eterno, o que é santo, né? E não as coisas terrenas passageiras, né? Que vai passar, vai se acabar, vai se decepcionar. As coisas de Deus não, né? Quando tem Jesus no coração, tem aquela música, onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro, onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta, louva o nome do Senhor todo dia, santo. Feliz é aquele que tem Jesus no coração. Feliz é aquele que tem Jesus no coração. Feliz é aquele que reconhece que nós não somos nada, nós precisamos de Deus, e sem Deus nós estamos perdidos, irmãos. A humanidade está perdida sem a presença de Deus. Nós temos que clamar a presença de Deus, se arrepender, pedir perdão e falar, Senhor, eu quero que o Senhor fique comigo, me ajuda esse dia, onde eu for, o Senhor esteja comigo, né? Eu preciso pedir a Deus a presença da nossa vida, né? Porque se Deus está conosco, nada nos irá faltar. As pessoas pensam que não irá faltar, pensam que é só as coisas materiais. Vai faltar força, ânimo, disposição, garra para você lutar, porque Deus tudo para nós, né? Para nós conseguir conquistar aquilo que queremos também, ele dá força para nós continuar lutando, sonhando. A vida ela continua, nós temos que estar firmado na rocha e ele vai nos dando, abrindo caminho, vai dando direção, né? Então, como a gente viu um homem de Deus, um homem abençoado, um homem temente a Deus, um homem que valorizou a presença, né? Ele acolheu, assim, recebeu com alegria o Senhor no seu lar. Espero que todos vocês recebam a presença de Deus na sua casa, né? Não se preocupe não, tudo vai dar certo. Com Deus na sua vida, nada vai te faltar, Ele vai te sustentar, vai te fortalecer, vai curar, né? Vai te libertar, Ele vai ensinar o caminho que você deve andar, Ele vai ensinar o que é útil para a sua vida, para que você não tropece, para que você não desvie. Oh, glória, Ele é maravilhoso, né? Ele quer o melhor de nós, Ele nos ama, Ele tem zelo por nós. Mas o que Deus quer de nós? Que é só que nós sejamos humildes, reconhecemos nossos erros, guardamos a sua palavra, né? Os teus mandamentos praticamos, fazendo o bem, temos compaixão dos meus irmãos, né? Suportamos até aqueles que nos odeiam, amando os que nos odeiam, né? Eis que Deus quer de nós. Deus ele quer que nós sejamos mais humildes, mais caridosos e mais humanos também, né? Tem amor, assim como Deus tem por nós, nós também temos que ter amor ao próximo, né? Deus é tremendo, não tem nem como a gente falar, falta palavra, como esse Deus nos ama. Nós sabemos que nós não merecemos, nós erramos, pecamos, não somos santos, né? Que ninguém é santo, santo é só o Senhor, é a Ele a honra e a glória. Aqui nós estamos aprendendo, né? E quando nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações na nossa vida, sempre tem uma lição de Deus para cada situação. Tudo que vem na nossa vida vem para nos ensinar, né? Como se proceder diante de uma situação. Por que muitas vezes nós se atropelamos? Por causa que nós fiamos os pés pelas mãos, porque nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, não a vontade de Deus. Aconteceu com Abinadab e os filhos de Ussá, né? E aí fizeram da vontade dele. E aí aconteceu, atropelaram mesmo, porque o boi tropeçaram lá, os carros de boi, e aí aconteceu o quê? Foi pôr a mão. Olha só que palavra. Ele foi pôr a mão onde não era para pôr, né?
é sagrado, é santo. Nós temos que valorizar e clamar, pedir perdão, a se arrepender para a presença de Deus na sua vida, né? Então ele também fez as coisas de acordo com a vontade dele. Ele não ouviu o que Deus estava orientando. É o que Deus está falando aqui com nós, está dando uma orientação para nós se manter e estar na presença de Deus, para estar perto da nossa vida. Nós temos que fazer a vontade dele, ouvir a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, praticar, ser humilde, ser bondoso, ser caridoso, amar o próximo, amar os inimigos também, perdoar, né? Essa é a vontade de Deus, né? Então isso nos ensina muito, essa passagem, Obed-edom, que como ele é um homem humano, ele tem amor, ele soube tratar o Senhor na casa dele, assim, ele recebeu, né? Ele é um homem temente a Deus, então ele fez tudo certinho, de acordo com a vontade de Deus. E Deus abençoa tremendamente, Deus quer abençoar a nossa vida. A partir do momento que nós valorizamos a presença dele, guarda a palavra dele, guarda os mandamentos, pratica e viva de acordo com a palavra de Deus, né? Deus vai abençoar tremendamente a nossa vida. E tudo que nós fizermos, Deus vai abençoar, porque você é um filho obediente. Deus quer que nós obedeça a voz dele, a palavra dele, né? O que aconteceu com eles? Eles não obedeceram às instruções divinas, como manusear, como carregar a arca. Não, eles ignoraram, fizeram do jeito deles. Olha o que aconteceu. Muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito. Quantas vezes eu falo aqui, não tenho vergonha de falar, eu errei, porque sempre faço as coisas do que eu quero fazer para mim. Eu não faço as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Toda vez que eu fiz coisa como está dentro da palavra de Deus, eu falo por experiência própria, eu me frustrei, eu me decepcionei, me machuquei, eu quebrei a cara, vou falar a real, quebrei a cara. Mas aí eu aprendi, isso foi bem feito para mim, porque eu fiz o quê? Ignorei as instruções de Deus. Hoje eu penso muito para fazer uma coisa, falo, meu Deus, será que está? Eu não quero me precipitar em nada. Quero que Deus me direcione o caminho, as portas, né, para que eu tome uma decisão de acordo com o que está na vontade dele. Não quero fazer nada precipitado na minha vida mais, porque eu sei o preço que eu paguei também, né? Quando você faz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você vai trazer problema, ira, raiva, ódio das pessoas, vai trazer afastamento, vai trazer, tanta coisa. Coisa sobrenatural que acontece, meu Deus. Então, são coisas assim que você sente que você pecou, você fez errado, você não viu o Senhor. Nós temos que ouvir o Senhor. Ele fala assim, tem aquela música, mas se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento em todos os tormentos, glória. Tua voz é tudo, glória. Mas se eu te ouvir, oh glória, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, glória. É o começo, meio e fim, oh glória. Tua voz é tudo, glória, viu? Fala Deus, fala Deus. Toca-me com a brasa do altar, oh glória. Fala Deus, santo é o Senhor, fala Deus, sim, alegre eu ouço o teu mandar, glória, aí tá vendo? Fala Deus, ó, o Senhor tá falando, fala Deus, toca-me com a brasa do altar, fala Deus, sim, alegre eu ouço o teu mandar, glória, viu? Nós temos que ouvir o que o Senhor está falando. E se você não ouvir o Senhor, ele fala aí, eu acho que em Deuterônimo, se eu não me engano, se você não ouvir, guardar os mandamentos do Senhor, meditar sobre a palavra de Deus, né? E se você buscar outros deuses, né? Você vai trazer para a sua vida maldições. Então nós vamos perecer, se nós não ouvir o Senhor. Então a letra da música fala, se você não ouvir a Deus, você morre. É o que aconteceu, né? Com Uzá, né? Essa música tem tudo a ver. Olha o que Deus está nos revelando. Ele morreu por desobediência, né? Ele foi punido por Deus por desobediência, né? E se você não ouvir a Deus, você vai perecer. Acontece da gente quando nós não ouvimos a palavra de Deus, ignoramos, fazemos as coisas da nossa vontade, nós perecemos, né?
Só que ele é nosso livramento em meio aos nossos tormentos, porque a voz do Senhor, sua voz é tudo. Ó, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo. Agora, acho que eu esqueci esse pedaço. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, glória. No começo, em meio e fim, santo ao Senhor. Tua voz é tudo, glória. Tá vendo? Fala Deus, toca-me com a brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre eu ouço o teu mandar. Tá vendo? É uma ordem. Mas tem que ter alegria no Senhor, né? Quando o Senhor pede algo para nós fazer, tem que fazer as coisas para Deus com alegria, com amor, né? Toda vez que eu venho aqui, eu fico tão feliz, meu coração transborda de alegria. Meu sorriso não é de falsidade, não, é de alegria, de sentir a presença do Senhor na minha vida. Aliás, eu vivo só sorrindo, mesmo às vezes eu estou triste, mas eu quero que a minha alegria seja sempre o Senhor. Nem as coisas que estão acontecendo na minha vida, não quero que nada me entristeça, coisas materiais. Eu sei que às vezes tem dia que eu fico preocupado, mas depois eu já começo a sorrir, porque a vida é isso, né? Aqui tudo é passageiro, né? Tudo vem para tentar te paralisar, né? Mas mantenha a alegria no Senhor, sempre. Ele é a nossa alegria. É Ele que nos preenche, que nos fortalece. Nossa alegria tem que estar no Senhor, que é grandioso, poderoso. E como Deus nos ama, né? De uma maneira tremenda, inexplicável. Ele nos acolhe, mesmo que a gente não merecemos, não. Sabemos que nós somos pecadores, fazemos as coisas que não está de acordo, mas ainda assim o Pai nos ama, aceita como somos. Que maravilha, que Pai que nós temos, né? Nossa, Deus não tem palavra para dizer como Ele é maravilhoso, irmãos. Então essa letra dessa música tem tudo a ver com essa passagem bíblica de Obed-edom, né, da aliança, valorizar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele vive, ele prospera no Senhor. Né? E aquele que não ouve, como a letra da música fala, que não ouve a palavra, a tua palavra, a palavra de Deus, o que acontece? Ele morre, ele perece, né? Só que Deus ainda é misericordioso com nós ainda, Ele é o livramento no meio do nosso tormento ainda, Ele fala, né? Então nós temos que entender uma coisa, que Deus é tão bom conosco, é tão bondoso, misericordioso com nós, Ele nos ama de uma forma tão tremendamente, mesmo sabendo que nós erramos, né? Mas o que Deus quer nos falar aqui tremendamente é para você ouvir a voz dEle, né? Ouvir o que Ele está te direcionando, né? Sempre temos algo que nós temos que mudar. E a palavra de Deus ensina nós como devemos proceder diante de situações e circunstâncias da vida, né? Como devemos ouvir a Deus para tomar qualquer tipo de decisões. Aquilo que Deus falou para nós fazer, nós temos que fazer aquilo que está de acordo com a palavra dele, né? A gente vê muito provérbio, nos ensina muito provérbios, né? Como Eclesiástico, como a gente devemos proceder, né? Diante de situações, de amigos, de situações, porque Deus ensina tudo ali, nos dando direcionamentos tremendamente para nós entender. É que muitas vezes nosso coração é tão incrédulo, nós somos tão cegos pelo mundo, que nos cega, que nós vivemos só valorizando as coisas do mundo. E as coisas do mundo, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, é passageira, tudo vai passar. Não adianta você se apegar a nada nesse mundo, nem nós podemos se apegar nas pessoas que nós amamos, porque sabemos que um dia ou outro ela vai, não é verdade? Ninguém está aqui para raiz, quando Deus chamar, chegou a sua hora, nós vamos ter que ir. Vai deixar casa, vai deixar filho, vai deixar carro, vai deixar mulher, vai deixar gato, vai deixar tudo aí. Então não adianta você valorizar as coisas do mundo. Você vai aprender, porque a hora que nós partimos, somos merecedor da graça do Senhor lá, morar na morada eterna, aí sim nós vamos estar na presença de Deus. Nós vamos a presença dele. As coisas aqui é tudo passageiro, né? Então essa palavra sirva para você de direcionamento do Senhor. Está dando uma direção para você na sua vida, no meio da sua situação que você está passando. Não tome decisão sem consultar a Deus, orar. Ore. Peça a Deus para Ele te dar uma direção, um posicionamento de uma situação que você está passando. Não faça nada. É o que aconteceu. Se não está de acordo com a vontade de Deus, e precipitadamente para você não se arrepender, ou até muitos levam até a morte, dependendo da atitude que tomam, né? Porque tem certas situações na nossa vida, eu sei que eu já passei por uma, se eu tomasse uma atitude errada, eu mesmo assim, eu sei que eu tomei,
Mas se eu tivesse tomado uma atitude mais ainda precipitada, eu não estaria aqui viva não, viu? Estaria morta, né? Então eu tive que estar buscando naquele momento, porque tem coisas que vêm na nossa vida que nós temos que orar muito a Deus, porque vem pra acabar com a tua vida mesmo, né? E se você não estiver fortalecendo a sua fé em Deus, buscando a Deus, o negócio vem para te derrubar, né? Então você tem que confiar no Senhor. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida por desobediência, né? Porque nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, não com a vontade de Deus. Então que isso sirva para todos nós dessa passagem bíblica, né? De Obededon, né? Obededon, que é aquele que guardou a arca da aliança na casa dele por 3 meses, valorizando a presença de Deus, e o Abinadab e seus filhos, eles fizeram tudo que estava de acordo com a vontade deles, não fizeram o que estava na vontade de Deus, né? Então houve essa morte por desobediência ao Senhor, né? Não ouvia a palavra de Deus, não ouvia o Senhor estava dando direcionamento para eles, como deveriam fazer de acordo com a vontade de Deus, né? Para transportar e manusear a arca do Senhor, a presença de Deus, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês para receber a palavra, a presença do Senhor aqui, né? Glória a Deus, porque a palavra de Deus é a presença de Deus Ele próprio, Ele é ao vivo aqui, Ele é o Senhor, que valorize, né? E que Deus abençoe cada um de vocês e que tomem cuidado, vigie, ore mesmo, né? Para tomar decisões, faça tudo de acordo com a palavra de Deus, né? Faça, ore antes de sair, fazer alguma coisa que você tem que fazer, que você quer fazer. Ore para Deus, fala, Senhor, será que vai dar certo? Será que o Senhor vai estar lá nesse negócio? Sempre nós temos que agir assim. É isso que Deus quer de nós, né? Nós temos esse procedimento, né? Esse posicionamento para sempre falando com Deus, para que como Ele possa agir na nossa vida, seja a vontade dele, não a nossa, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vão receber a palavra de Deus e que ilumine cada um dos caminhos de vocês, proteja a sua vida, a sua casa, e que os anjos acampem em volta do redor de todos vocês, amém? Boa noite, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Hoje a irmã Carmen está toda descabelada, porque a irmã Carmen estava trabalhando, aqui a irmã Carmen não para, aqui é de manhã até a tarde, daqui a pouco agora que eu vou parar, mas tá bom, então graças a Deus, vou estar com saúde, amém? Fiquem com Deus, boa noite, e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia.